Boa noite, pessoal. Sobre essa questão de casamento. Quando a gente toma essa decisão assim, eu vou entrar, né, no casamento, eu quero experimentar essa nova vida, a gente não imagina, não faz aquela conta de como que vai ser complicado, como que vai ser difícil, né? E aí eu coloquei ali essa transição, né? A Marisa Diniz versus a Marisa Alves. Marisa Diniz é um nome de solteira, né? Antes de eu conhecer, eu continuo com Diniz no meu nome, porém, eu acrescentei o Alves. E eu quis, sim, adotar a identidade do Alves, do meu esposo, para mim, né? Porque eu não sou mais a Marisa Diniz. Eu sou a Marisa Alves. E essa transição, essa mudança da Marisa Diniz para Marisa Alves, ela foi muito difícil, muito dolorosa. E o motivo de eu estar aqui vindo falar com vocês é justamente poder ajudar mulheres que também têm passado por essa transição, né? Existem mulheres, às vezes, que já estão casadas há anos e ainda não conseguiu se encontrar como uma mulher casada. Eu conheço mulheres que já passaram por 3, 4 casamentos, mas a chavinha na cabeça dela não mudou. Ela ainda se comporta como uma mulher solteira, como uma mulher que não tem um marido a quem ela deva satisfação. O que acontece hoje nos nossos dias? A nossa sociedade está formando mulheres para serem, assim, independentes. Eu vou falar como que era a Marisa Diniz. A Marisa que não conheceu, que antes do casamento. E o pior, essa Marisa foi a que entrou no casamento com esta mentalidade. Eu pensava assim, eu sou dona do meu marido, do meu nariz. Eu não preciso de ninguém mandando em mim, falando o que eu devo, o que eu não devo fazer e tal, e tal, e tal. E quando eu entrei no casamento, eu ainda fui com essa mentalidade. Eu sou dona do meu nariz, ninguém manda em mim, ninguém tem que falar o que eu preciso, eu não preciso fazer e tal. Por quê? Quando eu estava na casa dos meus pais, eu meu pai, assim, né, eu sempre tive minha mãe e meu pai comigo, mas o meu pai não era uma pessoa que ele me prendia, eu me cobrava, principalmente depois que eu declarei minha fé em Cristo, né? Então, aí minha conduta, assim, já daquela adolescente rebelde já não era mais a mesma. Então, ele começou a ter uma confiança. E ele não me prendia simplesmente, assim, como eu já comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu não tinha aquela dependência financeira dos meus pais. Quando eu precisava fazer alguma coisa, eu fazia, né? E aí o que acontece? Quando eu casei, não era assim, gente. E assim, eu já casei conhecendo princípios bíblicos. Porque é isso que a gente vai ver. Princípios da palavra de Deus sobre o casamento, sobre a nossa conduta, sobre como nós devemos nos portar agora como mulheres casadas. Não só no achismo, não é, eu acho que é assim, acho que é. Não é eu acho. Uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, não existe mais o eu acho. O que a palavra de Deus diz? Como que a palavra de Deus fala que nós temos que proceder, que nós temos que agir? Então é isso que a gente tem que se pautar, é nisso que a gente tem que se direcionar, e não no eu acho. Eu sei que tem discípulas minhas que hoje a mente já tem um pouco mais de tranquilidade nessa questão, mas eu sei quanto foi doloroso essa virada de chave. Porque é doloroso, porque nós viemos de anos de uma ideia, foram anos gerados na nossa mente a nossa insubmissão, que somos donos do nosso nariz, que a gente não deve nada a homem, que tal. E quando a gente se depara ali, que existe alguém que é por nós,
que a gente deve satisfação, a gente fica confrontada, né, com as nossas ideias, né, porque a gente quer aquilo e aí a gente vê, poxa, não é mais assim, não é mais do jeito que eu pensava, eu preciso mudar. A gente, mulher, a gente tem uma natureza muito selvagem. Você sabia disso? Olha só, com relação a Eva, vamos prestar atenção na Eva. A Eva estava lá no jardim, a gente tem essa natureza independente, entendeu? Tipo, eu vou andar livre, leve, solta, tal. E quando ela foi fazer isso, o que aconteceu, gente? Ela teve um encontrozinho ali com a serpente, e nesse encontro ela estava desprotegida. Ela estava desprotegida. Ela não estava com o marido dela. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o nosso filho está com alguma enfermidade, a gente não tem que pegar e levar ele no médico. Às vezes ele tem que tomar injeção e tal. Ele gosta, fala para mim, ele gosta de ir no médico. Nosso filho gosta de tomar injeção. Ele gosta de passar por esse procedimento? Não gosta, mas ele vai porque a gente que tem autoridade sobre eles e a gente sabe que vai ser melhor, não é verdade? O que Deus fez com a gente? Nós somos muito precipitados porque a gente é selvagem, tá ligado? É a natureza. Então, e qual que é o remédio para essas mulheres selvagens? Nosso marido. O nosso marido, ele é o remédio. É ele quem tá ali, ó, segurando a gente. Segura tua onda, mulher. Não, ainda não. Segura tua onda. Porque senão a gente só quebra a cara. Você não consegue ser feliz, realizada, se você continuar com as mesmas atitudes de quando você não era casado, certo? Isso é um processo que leva... Algumas pessoas já caem a ficha assim de início. Entrei no casamento, agora é outra realidade. A nossa vida são fases. São fases. Então, o meu tempo de Marisa Diniz, eu aproveitei demais, gente. Eu fui muito feliz, principalmente depois que eu conheci Jesus, porque antes de Jesus era um pouquinho derramado o negócio, não era tão legal. Mas depois que eu encontrei Cristo na minha vida, o meu período de Marisa Diniz foi maravilhoso, foi muito legal, onde eu tive experiências excelentes, tanto que eu era bastante realizada, solteira, tá? Então é outra coisa que as pessoas também têm que ver. Às vezes as pessoas falam assim, é minha outra metade. Gente, você não é mutilado. Você não é um ser mutilado. Presta atenção, a gente tem que buscar ser inteiro e completo em Cristo. E aí nós fazemos um ao outro feliz, sendo já inteiros e completos em Cristo, sem ter essa dependência emocional um no outro. Isso é importante. E quando eu era solteira, antes de me relacionar com meu esposo e casar e tudo mais, eu era muito feliz e muito realizada, sem ter marido, sem ter namorado, sem ter ninguém. Tanto que eu até falava assim, eu cheguei a orar para Deus, eu falei, Deus, da minha parte, eu abro mão desse negócio de casamento. Eu não faço questão de casar, porque eu estava feliz, sozinha. Só que Deus me conhecia muito melhor do que eu. Ele falou, filha, não interessa se você quer, se não quer, você precisa. Porque o teu marido vai ser o facão para mudar coisas em você que precisam ser tratadas. E vai ser o seu marido, esse cara, que vai ser usado por mim para tratar com você. É isso que o seu marido também faz na sua vida. Ele é a pessoa com que Deus usa para tratar de você, para transformar o seu caráter no caráter de Cristo.
Não existe nenhum outro relacionamento a nível tão íntimo como o casamento para nos tratar. Então, o casamento é uma ferramenta de Deus para tratamento do nosso caráter. Isso é maravilhoso, mas é extremamente doloroso, tá? Muitas vezes eu ficava extremamente confrontada com meu marido. E braba e tal, mas não porque ele estava errado, mas porque eu via o erro em mim. Ele era usado por Deus para eu enxergar que alguma coisa em mim não estava legal, que precisava ser mudada. E é difícil a gente reconhecer isso. Às vezes a gente quer fazer o quê? Quer brigar, quer dar de cara, em vez de aceitar. E falar, não, é eu que preciso mudar. Por isso estou falando que o nosso maior inimigo não é o nosso cônjuge, não é as pessoas que estão fora, somos nós mesmos. Nós mesmos somos a quem a gente deve enfrentar. Sabe qual que é a analogia do nosso esposo dentro da palavra de Deus? Cristo. Ah, mas não tem nada a ver com Cristo, não. Meu esposo, pelo amor de Deus, nunca na vida que é Jesus. Não interessa, mulher de Deus, se ele não é santo, puro, igual Jesus, mas a referência dele dentro da palavra é Cristo. Então, como que a gente vai se opor do jeito que a gente se opõe? Sabe, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter temor no nosso coração. Porque a questão da autoridade do nosso esposo sobre as nossas vidas é um princípio de Deus, é um princípio da palavra, e Deus, ele não negocia princípios. Não interessa se você é mais inteligente, não interessa se você é mais proativa, não interessa se você é mais isso ou mais aquilo. Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. E o Senhor, ele não muda isso. Ele não passa por cima dos seus próprios princípios. Não vai. Às vezes a tua ideia, assim, a olhos humanos, é muito mais inteligente do que a do teu esposo. Mas por causa desse princípio, a gente quebra a cara. Que é lindo ver nosso marido dessa forma. É a forma que a palavra de Deus apresenta o nosso marido. Só que muitas vezes a gente não se detém nisso. A gente olha o nosso marido como qualquer coisa, trata eles como qualquer coisa, trata eles como se fosse o nosso filho. O matrimônio, ele é a representação de Cristo e da igreja. Nós, as esposas, representamos a igreja. E o marido representa Cristo. A nossa função é se submeter à autoridade dele, e a função dele é nos amar, como Cristo amou a igreja. Na verdade, a função do nosso esposo é até mais pesada do que nossa. Porque o que Jesus fez pela igreja? Ele morreu numa cruz. Então, o amor do esposo por nós, ele é sacrificial. É muito pesado. É muito pesado. Ah, mas o meu marido não me ama assim, meu marido não tá nem aí pra mim, não cuida tal, mas quando você aprender a se colocar e se submeter como essa esposa, isso é despertado neles. Isso começa a ser despertado no coração do nosso esposo. Quando a gente aprende a se colocar como a esposa que honra, que cuida, que submete, sabe? Que se importa com o que ele gosta, que é moderada no jeito de falar. E isso todo dia é um treino na nossa vida. E o que eu vou dar uma tarefinha para vocês aqui. Essa tarefinha é assim, ó, presta atenção.
vocês vão listar pensamentos negativos sobre o casamento de vocês. E aí a gente vai ressignificar esses pensamentos. Ó, por exemplo, vamos dizer, meu marido é muito controlador, não deixa eu fazer nada. Vamos supor que você tem essa visão do teu esposo. Ah, meu marido é mandão, controlador, não deixa eu fazer nada e tal. Então, como que você pode ressignificar esse pensamento? Pensa assim, ó. Eu sou grata a Deus por ter um marido que cuida de mim e me protege. Por mais que lá dentro de você o sentimento é daquele primeiro pensamento. Ah, meu marido é muito controlador, só manda em mim, papapá. Mas que você ainda tenha lá no seu íntimo esse pensamento, muda, pega. E é interessante, uma tarefinha que eu te dou, tá? De você pegar e listar algumas coisas que você às vezes fala ou não fala, mas pensa sobre o seu esposo ou sobre o seu casamento, que não são positivas, que não são legal. E aí você vai mudar esse pensamento, você vai mudar a forma de falar e de pensar. E vai começar a declarar de forma diferente, vai começar a declarar de forma positiva e não mais negativa. Porque o que acontece? O jeito dele é um teste para ver se você consegue ter domínio próprio sobre você. Por quê? Domínio próprio para você não soltar os cachorros nele, gente. Porque não é fácil a gente chegar em casa, tá tudo os trem para fazer, e o marido tá de boa no sofá e não levanta para ajudar, não é verdade? Tá, e aí? O que tem de bom nisso? O que tem de bom nisso, filho? Que é para você segurar a tua onda. Aprender a segurar a tua onda. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Desde que eu e meu esposo viemos aqui para Brasnorte para a gente pastorear, nós tínhamos um combinado. Eu sempre trabalhei fora. E aí ele trabalhou fora por um período, porém o ministério brecou, não ia para frente. E aí eu e ele combinamos, eu falei, amor, eu vou trabalhar fora, você vai ficar inteiramente para o ministério. Foi um combinado nosso. Porém, eu preciso de você comigo nos afazeres da casa, porque eu não dou conta de trabalhar fora. Eu trabalhei vários anos, 2 períodos. Teve o ano que eu estava grávida da Nicole, que eu trabalhei 3 períodos. Eu trabalhava 50 horas semanal. Então, assim, aí eu precisava dele. E o que acontece? No início, eu briguei. Aí até que um dia eu falei, cara, não dá, não posso. Não dá para ficar brigando com meu marido assim. E aí eu fui entendendo que o eu brigar, eu bater de frente não resolvia. Eu chegava extremamente cansada na hora do almoço. E aí o que eu fazia? Não falava nada. E o que aconteceu? O fato de eu não bater de frente com ele, não brigar, ele mesmo foi se tocando. Ele falou, meu Deus, eu tinha feito o combinado com ela. E ela tá cansada. Eu chegava meio-dia e 1h eu voltava pro serviço de novo. Eu não ficava em casa. Ela tá cansada, não tenho tempo nem para ela descansar. E eu tô aqui e ela tá se mexendo ainda para... Então, não precisei falar nada. Ele mesmo foi se constrangendo pelo meu silêncio. E hoje eu tenho uma pessoa assim, que em tudo ele me ajuda. E o que vocês podem fazer? Se tem alguma coisa com relação, vamos supor, os afazeres da casa, onde vocês podem estar combinando, não é brigar, gente. Chama para conversar. Fala assim, amor, eu preciso conversar com você. A gente pode conversar? E expõe para ele que você gostaria que ele te auxiliasse.
Vamos supor, não se constrangeu, sossegou mais ainda. Você chegar soltando os cachorros, brigando, jogando sapato, gritando com o filho, gritando com os gatos, com os cachorros, não vai resolver. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar fundo, contar até 10. Tive vezes, gente, porque eu era muito descontroladinha. De eu chegar, me dava tanta raiva, que eu ia pro banheiro chorar. Eu chegava no banheiro e eu chorava de doida que eu ficava. Eu falava, então, olha aqui a dica que eu dou para vocês. Nós temos que sobressair as qualidades e não os defeitos do nosso esposo, porque se você for listar, teu esposo tem muita qualidade. Meu esposo tem qualidades extraordinárias que eu não vou achar em muitos outros homens. Aí eu vou anular isso por causa de algumas coisas que me chateia. Agora, gente, ficar louca da vida. Você vai ficar, tá? Porque você faz parte da vida. Até você ter o teu temperamento tratado, você vai ficar louca da vida, porque eu sempre fiquei. E até hoje, se eu não cuidar, eu fico meio louca da vida. Aí eu falo, Jesus do céu, segura a minha onda, porque eu preciso sarar uns negócios. Então, até hoje a gente tem que cuidar. Isso aí é um processo constante na nossa vida. Então, é um treinamento para o nosso temperamento, para as nossas emoções. Então, gente, vocês ficam aí com essas graças. O marido de vocês, presta atenção, o marido de vocês tem muito mais qualidade do que defeito, tá? Então, vamos pegar e valorizar as qualidades. Os defeitos, deixa, tá? Os defeitos, deixa Deus ir tratando. Muito obrigado você do YouTube que está me assistindo. Eu vou deixar gravado aqui no YouTube também. Até a próxima.